Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre sólidos geométricos e figuras planas, tá bom? Vamos lá então. Então, olha aqui, a tia colocou aqui algumas imagens para que vocês conheçam os tipos de sólidos geométricos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, nós temos lá a esfera, o cone e o cilindro. E temos também a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo, tá bom? Então, nós vamos conhecer aí quais são as figuras planas e quais são os corpos redondos, tranquilo? Então, vamos lá. Aqui a tia trouxe algumas imagens, então olha só. Em muitas construções e objetos, podemos observar o uso de diversas formas geométricas. Então, o que a gente consegue perceber? Que as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, em muitos objetos que nós utilizamos. Então, aqui a tia trouxe alguns. Olha só. A pirâmide, né, que são aquelas pirâmides bonitas lá do Egito, né? O dado, também que a gente usa para jogos, né? A geladeira que a gente tem em casa, né? O chapeuzinho de festa, a bola e um extintor. Então, vocês estão vendo que todos esses objetos que estão aqui são objetos que nós vemos no nosso dia a dia, né? E que têm formas geométricas e que às vezes nós não sabemos o nome, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a tia trouxe o conceito aí de sólidos geométricos. Então, olha só. Ele é uma porção finita de espaço limitado por superfícies planas e curvas. Tia, mas como assim planas e curvas? E aí nós vamos entender aqui um pouquinho, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a pirâmide, a esfera, o cone, o paralelepípedo, o cilindro e o cubo. Então, aqui nós estamos vendo o nome das figuras geométricas, né? Que nós vamos estudar hoje, tá ok? Então, vamos lá entender um pouquinho. Os sólidos geométricos, eles se dividem em dois grupos, tá? Em dois grandes grupos, que são os poliedros, né? Nossa, tia, que nome diferente, mas é isso mesmo, já pra gente se familiarizar aí, tá bom? Os poliedros são limitados por superfícies planas, ó. E aí a gente vai entender por quê. O que é superfície plana, tá? Então, a gente tem o cubo, olha aqui, ó. O cubo, né, que nós temos lá, e a gente vai entender o que são partes planas desse cubo, tá ok? Nós temos também aqui, ó, o paralelepípedo. Então, olha só, paralelepípedo, formatozinho de uma caixa, né, geralmente uma caixa de presentes, né? E temos também a pirâmide, né, que é lá aquelas pirâmides bonitinhas do Egito. Olha aqui, ó, o formatinho dela. Estão vendo? Então, nós vamos entender o que são partes planas dessas figuras, tá ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos os não poliedros ou os corpos redondos, tá bom? Então, nós vamos entender a diferença de poliedros e corpos redondos, tranquilo? Até aí, galerinha? Então, vamos lá. Então, os não poliedros ou corpos redondos, eles têm pelo menos uma superfície com a forma arredondada. Por isso que eles são chamados de corpos redondos ou não poliedros, tá? Como é o caso da esfera, do cone e do cilindro. Então, aqui nós temos, olha só, a esfera, né, que é o formato de uma bola, né? Vocês estão vendo que ela tem partes arredondadas, né? A esfera é praticamente toda arredondada, né? Nós temos aqui, ó, o cone, né? Que é o formato aí de um chapeuzinho, ó, tá? Então, o cone, ele tem pelo menos uma parte arredondada e uma plana, né? E temos o cilindro. Olha aqui, ó, o cilindro. Vocês estão vendo? Ele tem uma parte plana, mas ele é arredondado, tranquilo? Então, agora nós vamos entender. Nós falamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Olha só, dos poliedros. Então, os poliedros, eles têm partes planas. O que é partes planas, tia? São essas partes. Se nós colocarmos o cubo em uma descida, ele não vai rolar. Por quê? Porque ele tem partes planas, as faces dele são planas, então ele fica plano, tá bom? Diferentemente, olha só,
da esfera, né? Se eu colocar a bola em uma descida, ela vai rolar. Por quê? Porque ela é arredondada, tá bom? E aí nós vamos entender melhor aqui mais na frente. Vamos lá então. Então aqui nós vamos ver um pouquinho sobre planificação de um sólido, mas o que é planificação, galerinha? Vamos entender agora. Então a planificação, aqui a gente tem a planificação, ó, do cubo, do cilindro e da pirâmide. Por exemplo, eu pego aqui um cubo, né? Aqui é a minha forma geométrica, mas se eu pegar esse cubo, olha só, e eu pegar e abrir esse cubo, olha só, eu tenho a planificação desse cubo. Eu abri a minha imagem, eu abri a minha forma geométrica e eu consigo ver quantas partes planas essa figura me apresenta. Então, vamos ver quantos quadrados é formado o cubo. Então, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu consigo saber que o meu cubo, ele tem 6 quadrados. Então, a planificação nada mais é que você pegar a sua figura geométrica, ó, que era um cubo, e abri-la, tá? E aí, a gente vai ter a planificação aqui do nosso cubo. Tranquilo até aí, galerinha? Então, vamos lá. Se nós pegarmos, por exemplo, ó, o cilindro, lembra lá que a tia mostrou aqui o cilindro para vocês? Olha lá. Então, nós temos aqui o cilindro, ele está na figura geométrica. Mas se nós pegarmos a planificação desse cubo, olha só, a gente abriu o cilindro, né? Perdão, galera, não cubo, cilindro. Nós pegamos lá o nosso cilindro e nós abrimos esse cilindro. Então, nós temos aqui a planificação do nosso cilindro. Então, nós conseguimos ver que o cilindro, ele é formado por um retângulo, olha lá, ó, e 2 círculos. Porque se nós pegarmos ele, ó, e fecharmos, a gente tem o nosso cilindro, tranquilo? Então, isso é a planificação. Então, a planificação ela é importante por quê, galera? Porque ela vai mostrar para você todas as partes que é formado a sua forma geométrica. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. E aí, nós temos a pirâmide. Olha só. Se a gente pegar a pirâmide, né? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, a pirâmide. Olhando assim, fica mais difícil, né, da gente contar quantos lados ela tem, né? Quais figuras que formam a pirâmide, né? Então, nós pegamos, ó, e fazemos a planificação dessa pirâmide. Olha aqui a planificação. Então, a gente consegue ver na planificação da pirâmide que ela é formada, ó, por figuras que são, olha só, formato de triângulos e um quadrado. Então, quantos triângulos nós temos nessa planificação da pirâmide? Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 triângulos e um quadrado. Então, se a gente fizer a planificação das figuras geométricas, nós conseguimos descobrir de quais figuras elas são formadas. Tranquilo até aí? Aqui, ó, a tia trouxe, aqui é o paralelepípedo, né? Olha só, uma caixa, né? Tá fechadinha a nossa forma geométrica. E aí nós podemos pegar aqui, ó, e abrir essa forma geométrica, né? Então, a gente, ó, fechadinha, tá uma caixa, certo? Olha só. Temos aí uma caixa, né? Fazemos a planificação dela e conseguimos ver quantas figuras são formadas, né? Esse paralelepípedo. Tranquilo até aí, galerinha? Então, a planificação nada mais é que você abrir a sua forma geométrica para saber, né, quantos lados de quantas figuras elas são feitas. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, aqui a gente entra em os sólidos geométricos, tá? Então, antes da gente entrar um pouquinho nos sólidos geométricos, para a gente entender o que são faces, vértices e arestas, a tia trouxe alguns objetos que a gente tem em casa, né? E que a gente faz uso e às vezes a gente não sabe que tem aí a forma geométrica, né? Então, olha só. A tia trouxe um copo. Copo todo mundo tem em casa, não é, galerinha? Então, aqui, ó, esse copo.
Qual o formato que tem? Qual a forma geométrica desse copo, galerinha? Quem consegue entender? Será que é do cone? Creio que não. Será que é da pirâmide, gente? O copo se parece com a forma geométrica da pirâmide? Também acho que não, né? Do círculo? Parece, galerinha? Também creio que não, né? Então, ela se parece com um cilindro, né? Então, olha só, o copo, ele tem o formato de um cilindro. Então, a gente consegue entender que os objetos do dia a dia, eles também fazem partes aí, né? E eles têm as formas geométricas que nós estamos estudando hoje, tranquilo? Então, vamos lá. Aí, aqui eu tenho o nosso cone. Que objeto que eu posso ter no meu dia a dia que se pareça com o cone? Aí, a tia trouxe um aqui, ó. O funil. O funil se parece com o cone? Sim, né, galera? Então, olha só, o funil que nós usamos em casa, né? Quando nós queremos colocar alguma coisa dentro de uma garrafa, né? Que tem uma boquinha menor. Então, nós usamos aqui o funil. Então, o funil, ele tem a forma geométrica do cone. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Aí, a tia tem aqui, ó, o paralelepípedo. Lembra lá? Formato do paralelepípedo? Que objeto que eu posso ter na minha casa que tem esse formato? Vamos pensar aí, comecem a observar aí na casa de vocês. Quais os objetos que nós podemos ter que se parece com um paralelepípedo? Eu acho que o paralelepípedo se parece com essa caixinha aqui. Será, galera? Vocês acham que o paralelepípedo parece com essa caixinha? Bom, vamos ver, né? Vamos pegar a forma aqui geométrica. Parece, galera? Eu creio que não, hein? Eu acho que não, né? Mas aí, a tia trouxe aqui, ó, essa forma. Essa forma de bolo tem o formato da figura geométrica do paralelepípedo? Vamos pegar para comparar? Então, olha só. E aí, parece? Muito bem, então essa forma que a gente usa em casa, né, para mamãe, que a mamãe faz os bolos, né, bolos bem gostosos, nós usamos a forma, e a forma tem o formato aí, ó, do paralelepípedo. Tranquilo, galerinha? E aí, a tia trouxe, acabei de mostrar para vocês essa caixinha. Com que forma geométrica se parece essa caixinha, galera? Tia, será que eu já esqueci? Vamos pensar um pouquinho, pensem aí um pouquinho. Ela se parece com a pirâmide? Creio que não. Com o cilindro? Eita, ela é igualzinho ao cilindro? Também não, né, galerinha? Então, vamos pegar aqui um objeto que eu tenho que é muito parecido com essa caixinha que a tia trouxe. Olha só, é o nosso cubo. Olha só, o nosso cubo é um quadrado, né? Então, nós temos o cubo e olha a caixinha que a tia trouxe. Parece ou não parece? Muito bem, então a gente consegue entender que essa caixinha tem o formato de um cubo. Tranquilo, galera, até aí? Muito bem, tô vendo que vocês estão espertos, estão gravando e a partir de hoje vocês já conseguem identificar as formas geométricas em casa aí através dos objetos que vocês têm em casa, tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai entender um pouquinho aqui. Os sólidos geométricos, eles possuem faces, vértices e arestas. Tia, mas que nome complicado. Tem isso tudo em uma figura geométrica, em um sólido geométrico, e nós vamos entender cada uma a partir de agora, tá bom? Então vamos entender aqui o que são faces. São superfícies planas que constituem os sólidos geométricos. Então nós vamos entender aqui o que são faces. Então faces, olha só, são as superfícies planas. Então a gente vai pegar o cubo para mostrar para vocês. Então aqui a tia tem um cubo. O que é a minha face, tia? Olha só, galerinha. Isso é a face. É a parte mais larga dessa figura. Então eu tenho aqui uma face, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então a face, ó, é toda essa parte larga da minha figura. Tranquilo até aí, galerinha? Então, a gente vai entender aqui, ó, pela figura que nós temos aqui, olha só, ó,
A face é essa partezinha laranja, tá bom? Então, é a face do meu sólido geométrico, tá? Então, toda vez que vocês verem um cubo ou qualquer outra figura, a gente tem que identificar qual é a face desse cubo, tá? Ou dessa figura geométrica, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a gente vai falar um pouquinho das arestas. Opa, vamos lá. Olha só, a gente vai falar um pouquinho das arestas, então vamos lá. As arestas são resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha. Então, olha só, a gente vai pegar novamente aqui o cubo. Então, vamos lá. Então, a gente falou que aqui, ó, é uma face, certo? E as arestas, galerinha, são essa linha aqui de cima, ó, que liga uma face à outra. Olha lá, ó. A aresta é o resultado do encontro entre duas linhas que formam, ou duas faces que formam uma linha. Tranquilo até aí? Então, nós vamos entender que as faces são essas linhas aqui da nossa figura. Tranquilo? Ó, se a gente pegar aqui no paralelepípedo, a gente consegue, ó. Face e a linha que liga as faces são chamadas de arestas. Tranquilo até aí? Então, voltando um pouquinho. Faces, arestas. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, a gente tem as vértices. Então, o que são as vértices? São os pontos de encontro entre as arestas. Então, vocês estão vendo aqui na figura esses pontinhos rosa? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho a face, aqui eu tenho as arestas e os pontinhos são as minhas vértices. Como assim, tia? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, face, lembra? Voltando. Face, arestas e esses pontinhos aqui, galerinha, ó, entre as arestas, ó, eles são as minhas vértices. Então, eu tenho aqui, ó, vértice, vértice, vértices e vértices. Tranquilo até aí? Então, voltando um pouquinho, vamos lá. Repitam aí com a tia, eu sei que vocês estão prestando atenção na aula, então vamos lá. Faces, arestas e as vértices. Tranquilo, galerinha? Então, beleza até aí? Todo mundo conseguiu entender o que é face, arestas e vértices? Muito bem, comecei que o terceiro ano é muito esperto. Todo mundo já pegou tudo, belezinha, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente consegue ver pelos pontos que eu tenho aqui o que são as minhas vértices, tranquilo? Aí, aqui a tia trouxe uma figura, um cubo, né? E aí, eu vou esperar vocês responderem um pouquinho aí, pensando em casa, a tia daqui, nós vamos fazer juntos, tá? Então, olha lá. Aqui eu tenho a primeira setinha. Essa setinha tá em que parte da minha figura, terceiro ano? Pensem aí com a tia, vamos lá. Tá na face? Tá na aresta ou tá na vértice? Vamos lá? Então, ela tá na faces, né? Então, aqui, ó, eu tenho a face da minha figura, tranquilo? Então, ó, ela tá na face, olha aqui a face bonitinha aqui. Então, vamos lá. Aqui a tia colocou outra setinha. E agora? Essa setinha tá onde? Na arestas ou nas vértices? Pensem aí com a tia, terceiro ano. Vamos saber? Ela tá na arestas. Lembra lá da arestas? São as linhas que ligam as faces, né? Então, vamos lá. E a próxima eu tenho o quê? Os pontinhos dos cantos que ligam essas arestas. Eu tenho as vértices. Muito bem, galerinha. Eu gostando de ver que vocês estão aí prestando atenção. E aí, a gente vai colocar aqui, olha lá. Quantas faces tem o meu cubo? Eu tenho 6 faces. Quantas arestas? Eu tenho 12 arestas, que são as linhas que ligam os meus lados, certo? E quantas vértices? Eu tenho 8 vértices. Tranquilo? Então, olha lá, ó. De uma figura geométrica, que é o nosso cubo, olha lá, a mesma figura que tá ali, ó.
eu consegui descobrir quantas faces eu tenho, quantas arestas eu tenho e quantas vértices eu tenho na minha figura geométrica. Tranquilo, terceiro ano? Então, vamos lá. E aqui, a tia trouxe esse dizerzinho aqui para vocês gravarem. Então, sempre que vocês quiserem lembrar, o que é a face, o que é a vértice e o que é a arestas. Então, vamos lá. Olha lá. Vamos entender, galerinha, que a vértice, ela pica, que vai ser o quê? Olha aqui, ó, o pontinho. Então, a minha vértice vai ser aquela bolinha picadinha, vai ser a vértice. As arestas, ela corta. Então, a gente vai entender que, para vocês lembrarem, o que são as arestas? Não, as arestas, ela corta. É a linha que liga as minhas faces, tranquilo? E a face, ela é larga, parece uma porta. Então, vocês vão conseguir lembrar. E aí, ó, e o coelhinho vai à horta. Então, nós vamos lembrar, ó, a vértice pica, a arestas corta e a face é larga, né? E o coelhinho vai à horta, tá bom? Então aí, com esse dizerzinho, vocês vão conseguir gravar e vão conseguir lembrar o que são vértices, o que são arestas e o que são faces, tá bom, galerinha? Então, galerinha, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? E sempre assistam as nossas aulas. Grava aqui na mente de vocês esse dizerzinho e vai ficar tudo bem, tá bom? A tia tá aqui morrendo de saudade e pedindo a Jesus que breve nós possamos estar juntos, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau!